Olá, queridos. Estamos de volta, com a permissão de Deus, em mais um momento especial do nosso curso Homilética, manifestando o poder de Deus através da pregação. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho a honra de estar com vocês. Sou o pastor Géser. É para mim uma satisfação estarmos juntos mais uma vez. Você está bem? Espero que sim. Espero que você esteja bem. Um abraço carinhoso no seu coração. Uma alegria enorme poder estar aqui com você. Espero que Deus te abençoe e te dê nesse dia grandes bênçãos da sua graça. Fique conosco, tem muito de Deus para nós nesse dia, vai ser especial em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria então de retomar com você, só relembrar, não é? Que nós já vivemos, ó, compreender a tarefa, você se lembra, não é? Nós já falamos sobre isso, foi muito legal. Falamos sobre, não é, como que o pregador precisa crescer espiritualmente, falamos sobre a importância disso, né? Trabalhamos também o antes de tudo, que é a ideia, né, de fazer o pregador saber que antes de qualquer atitude ele precisa se colocar diante das pessoas, mas para isso precisa se colocar diante de Deus, né? Falamos com você também sobre uma ideia de comunicar, muito legal, porque aqui foi uma, uma explanação sobre novas ideias e sobre assuntos e como você busca sabedoria do alto para não esgotar os assuntos da sua pregação. Falamos também sobre base sólida da pregação, uma aula que eu fiquei muito feliz de poder ministrar, apesar de ser uma aula um pouco mais contundente, mas espero que você tenha gostado. Falamos sobre a comunicação da palavra, aplicando para o presente, desafios para o futuro. Falamos sobre quais são os métodos que eu utilizo para a devida, né, interpretação dos textos bíblicos, e nós chamamos aí de identificar, que é o primeiro passo, que é muito interessante, você tem que identificar realmente, né, quais são os elementos do texto. Isso eu quero que você grave bem, porque é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. Falamos sobre analisar os elementos do texto e aplicamos também o texto para o nosso dia a dia. Um pouquinho sobre considerar o que o texto diz, foi a última aula, uma aula também muito legal, onde nós aprendemos sobre o que realmente o texto diz, então um sentido claro é importante. E hoje chegamos à nossa sexta aula, o que o pregador vai falar. A frase de hoje é: a pregação não pode ficar limitada à interpretação. Sem contextualização, não há pregação. O bom pregador estuda com zelo não apenas o texto da sua mensagem, mas estuda com amor as pessoas que o ouviram, né? Então, a gente vai trabalhar essa frase muito legal hoje nesse processo. Para tanto, eu trouxe aqui hoje uma proposta, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da minha cara aqui no cantinho, mas eu quero fazer uma proposta com você muito legal hoje, para a gente trabalhar de forma prática, né? Deixa eu achar um cantinho que não atrapalhe aqui. De forma prática, qual é a maneira de você fazer uma boa interpretação e uma boa contextualização. Então, acho que o que vale realmente é nós descobrirmos os segredos práticos do texto. E eu quero trazer uma proposta para você sobre a ideia central do texto. Você já pensou que todo texto tem uma frase que é breve, mas ela é capaz de traduzir a mensagem? Essa ideia central, ela é a expressão exata da mensagem que o texto encerra, e não aquilo que o pregador gostaria de transmitir. Então, a gente tem uma importante ferramenta. A cada texto que você ler, identificar a ideia central do texto. Como é que eu identifico a ideia central do texto? Qual o caminho, qual a forma, né, que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso entender o que é uma ideia central. Uma ideia central, ela é uma observação criteriosa no texto, aonde eu descubro o sentido completo do texto. Escreva numa frase, e aí eu quero, não é, desafiar você a ser bem realmente criterioso, porque você vai conseguir, em uma frase, escrever o sentido completo do texto. Essa frase tem que traduzir o sentido completo do texto àqueles que você vai falar, né? Geralmente, a ideia central é uma frase, né, que tem 18 até 20 palavras, mas que tem o verbo principal no passado. É uma frase clara, objetiva, concisa, comunicativa. É ter a capacidade de identificar o texto interpretado em uma frase. Então, quando você ouvir aquela frase, você sabe qual é o texto que o pregador
está tentando trazer para você entender. Falar de ideia central do texto é um grande segredo, porque você sabe muito bem que resumir uma ideia, ou resumir um texto, ou trazer uma frase que explique um texto é um grande desafio para a gente. Você precisa entender isso, e na pregação, isso faz um papel imprescindível. Essa frase tem que ter esse sentido completo. Essa frase tem que ter o verbo principal no passado, ou seja, é uma frase que tem que ser clara, objetiva, concisa, comunicativa. E aí eu separei algumas ideias para a gente poder trabalhar a ideia central do texto. Você se lembra de Atos capítulo 16, versículos 25 até o versículo 31? Né? A história você conhece muito bem, Paulo e Silas presos, né? A ideia deles estarem numa, né, numa prisão, e aí você conhece que há um carcereiro que se desespera. Você sabe muito bem qual é o contexto dessa história. Eu não vou ler o texto, você vai ler depois com calma. Vamos lá. Primeira verdade é que quando eu trabalho com a ideia central do texto, eu tenho que ter consciência que o significado do texto é um só. Ou seja, cada texto só tem um significado. Como assim? Eu vejo várias pregações em cima de um mesmo texto, como cada texto só tem um significado. Existem várias observações, várias revelações, mas elas não podem fugir do significado do texto. Eu vou repetir isso para que você fique bem claro. A ideia é que você saiba que cada texto tem um só significado. Veja, não é? Um texto não pode servir de carona para outro texto. Um texto, né, ele pode ter mais de uma ideia central, mais de uma frase. Eu vou dar a você aqui várias frases aqui para você viajar comigo no contexto de Atos 16. Eu quero ser muito prático nessa aula com você hoje. Mas antes de ser prático, eu preciso que a perspectiva do estudo do pregador no texto tem que ter a consciência de que o texto tem um só significado. Essa multiplicidade de ideias que o texto pode gerar, de ideias centrais, de frases que representem o texto, não podem mudar o seu significado. Olha que interessante, se você pegar Atos 16, 25 a 31, eu posso, por exemplo, usar como ideia central Paulo e Silas, apesar de presos, testemunharam em Filipos, orando e cantando hinos ao Senhor. O testemunho de Paulo e Silas motivou o carcereiro em Filipos a buscar a salvação. Quando você ouve essa frase, ela traz a ideia do que aconteceu no texto, mesmo que, lógico, estou usando um texto muito conhecido, pode ser que você fale, não, mas o texto é muito conhecido, então qualquer referência me faz voltar lá, porque eu conheço muito bem o texto. Mas para pensar, se você ouve, por exemplo, no momento de perplexidade, o carcereiro em Filipos desejou conhecer o caminho da salvação. Paulo e Silas apresentaram ao carcereiro de Filipos a fé como condição para obter a salvação. Lembre que essa ideia central do texto vai clarear para você o que realmente os textos têm como significado. Você pode ver que tem várias frases que podem dizer isso. Várias ICTs, várias ideias centrais, várias frases concisas, claras, objetivas, mas se você parar, pegar cada uma delas, o fundo, o significado do texto é um só. Não é? Exatamente aquilo que o texto diz. Então, eu preciso ter a consciência de trabalhar. Tá? Então, eu preciso que você aprenda isso. E nós podemos ter outros exemplos. Por exemplo, cantando à meia-noite na prisão em Filipos, Paulo e Silas testemunharam o poder de Deus. Eu preciso e você precisa. E por que é importante eu entender aquilo que eu vou falar? Veja, porque se eu não consigo ser conciso e claro com o que o texto está dizendo, será que eu consigo ser conciso, claro, objetivo, realmente, em poucas palavras, aquilo que eu pretendo transmitir? Você notou que a pregação não pode ficar limitada apenas à interpretação, ela tem que ter contextualização? E se ela tem que ter contextualização, eu realmente tenho que ter a capacidade de dizer muitas coisas em poucas palavras. A mensagem. Por isso que às vezes nós, né, ficamos um pouco frustrados com o resultado de mensagens. Porque o resultado de mensagem realmente ele é muito dependente da minha capacidade de ser objetivo.
Eu preciso e você precisa fazer isso. Se você fosse interpelado na hora que você fosse convidado para pregar e alguém te perguntasse qual vai ser, em uma frase, a mensagem que o senhor vai transmitir hoje, o que você diria? Veja, olha como é interessante. Então, a interpretação é indispensável, mas a contextualização também. Após interpretar, eu preciso contextualizar. Vamos lá entender o que é isso? Né? E você já entendeu que eu preciso ser conciso. Né? Veja, o que é contextualizar? É atualizar a mensagem do texto bíblico, tornando relevante no mundo atual. A base da contextualização é como esta passagem se aplica aos dias de hoje. O pregador precisa descobrir o significado original da passagem bíblica, né, sua ideia central, seu significado, e depois de construir uma ideia que ele quer, que vai ter muito importante para a coluna dorsal, já falei sobre isso nas aulas anteriores, a coluna dorsal do sermão dele, ele precisa, né, aplicar, ele precisa contextualizar, ele precisa aplicar aos dias de hoje. Se ele não faz isso, não tem sermão. Um sermão que não tem aplicação não é um sermão. A pergunta é, realmente, os homens, as mulheres, a sociedade de hoje pode ser impactada com essa mensagem? Em que sentido? O que Deus quer trazer de princípios para aqueles que vão me ouvir? Isso é muito importante, tá? Então, para que eu te ajude na construção dessa ideia, né, de realmente o que você vai falar, o que você vai dizer, de contextualizar, que é essa união de dois mundos, né? É a possibilidade de você tornar relevante a base bíblica, trazendo para a atualidade. Eu quero te fazer aqui, trazer uma sugestão. A sugestão prática da aula de hoje é a tese. O que é a tese? É o resumo de tudo quanto se pretende transmitir no púlpito. Eu contextualizei a ideia central do texto. Agora eu vou aplicá-la. O que eu preciso ter em mente? Eu preciso ter em mente a ideia central do texto. O que eu realmente aprendi com o texto? O que Deus falou comigo nesse texto? Qual é a verdade que está clara nesse texto? Para que eu possa considerar as necessidades dos ouvintes e aplicar aquela mensagem. E aí eu consigo ser algo fantástico, porque eu consigo trazer o que eu realmente, né, aprendi do texto, que é verdade do texto, que é princípio do texto, que Deus quis falar comigo, fiz uma boa hermenêutica, interpretei daquilo que está lá no fundo do texto até chegar no meu coração. E agora eu vou fazer uma boa exegese, não é? Vou fazer uma boa aplicação, vou fazer um bom sermão, vou fazer uma boa homilética, que é transmitir aquilo que eu aprendi nesse estudo. E como é que deve ser essa tese? Essa tese tem que ser coerente com o texto bíblico. Como significa isso? Ou seja, essa tese tem que apresentar a mesma mensagem que foi apresentada no texto. Uma vez que essa tese veio da minha ideia central, veio do texto básico, ela tem que ser coerente. Então, eu vou aplicar, não é? Eu quero transmitir uma verdade através do texto. Essa verdade tem que ser coerente com o texto que eu estou estudando. Eu não posso falar de Paulo e Silas na prisão e trazer para esse contexto, né, a ideia de algo que não seja coerente com aquilo que o texto diz. Não adianta eu querer colocar algo contrário. Né? Servir a Deus não traz liberdade. Aí eu vou aplicar isso, né? Ou servir a Deus sem ser preso não traz liberdade, ou somos chamados por Deus para sermos presos, por exemplo. Isso é coerente com o texto bíblico? Claro que não. Então nós sabemos que essa circunstância não foi essa. Né? Veja, essa minha tese tem que ser dirigida no momento atual. Não adianta eu ficar aplicando conceitos que não são adequados àqueles que estão me ouvindo. Não adianta eu querer aplicar apenas conceitos que estão distantes da realidade, da atualidade, àqueles que estão me ouvindo. Veja, é coerente ao mundo bíblico, aos personagens bíblicos. Agora, os meus ouvintes hoje têm outras necessidades, outras expectativas. Então, a tese é essa atualização da ideia central do texto dirigida ao momento atual. O verbo agora já não é mais como na ICT, o verbo do passado. Né? Na ICT eu uso o verbo no passado. Você notou que todas as frases que eu fiz, né, de ideia central do texto, né, veja, eu fiz todas elas no passado. Se você parar, ó, o carcereiro de Filipos foi persuadido a crer em Jesus, porque eu estou tentando trazer uma ideia do que aconteceu naquele texto. Agora, eu vou aplicar isso.
partir de agora o verbo é no presente. Né? Então, veja bem, as ações que eu quero com essa ministração, elas precisam estar dirigidas ao momento atual. Elas precisam ser com o verbo no presente. Essa frase tem que ter sentido completo, gente. Não adianta. A parte mais importante do sermão inteiro é a tese. É o que eu quero falar com aquele sermão. Porque se eu tenho claro qual é o tema, ou qual é a tese, qual é né, a ideia que precisa ser transmitida através desse sermão, e esse sentido na minha cabeça está completo, isso é claro, é objetivo para mim, consequentemente, eu não posso, né, ter um sermão que não responda a isso. Se eu já tenho exatamente o que eu quero falar, daqui a pouco começa a surgir uma coisa que não está clara, ou não está dentro daquilo que eu pensei, eu vou tirar do meu sermão. Porque essa frase da tese, no sentido completo, claro, objetivo, breve, enfática, pertinente ao texto, vai fazer com que eu tenha unidade e a objetividade do meu sermão. Então, um resumo da ideia a ser pregada, né, a capacidade de ser conciso com essa ideia, claro na sua cabeça com essa ideia, vai te levar à unidade e à objetividade do sermão. Então, encerrando nossa conversa de hoje, eu quero te chamar a atenção para isso. Eu e você, tá? Não podemos ter nenhum tipo de sermos bons pregadores, bons sermões, se nós não fizermos a pergunta: o que o texto diz para nós hoje? Não responde isso, querido? Seu sermão não tem clareza. Se isso não está claro, se a palavra proposta dela é transformar e mudar, e isso não traz, se não está claro para você que vai ministrar, né? Então vamos lá, vamos pensar. Alguns exemplos de tese, por exemplo. Se você estivesse falando de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, né, se você pensar em ideia central, vamos lá para a ideia central. O que é a ideia central desse texto? Paulo está falando a Timóteo, ó, tem que viver dignamente. Tem que pregar com cuidado, com diligência, para você ser aprovado por Deus. Essa é a ideia central desse versículo. E a tese? Veja bem, enquanto viver dignamente. Olha só que interessante. Enquanto a questão de pregar diligentemente, né, você vai evocar a questão daquilo que o sentido do texto já trouxe. Vamos pensar o que ele traz para hoje. Eu, somente com a vida digna, uma pregação diligente, eu posso ser aprovado por Deus. Essa é uma tese. Se eu não trago essa verdade para quem está me ouvindo, essa palavra não produz a mudança que precisa produzir. Tem outros exemplos? Claro. Exemplos aqui, por exemplo, né, na parte da parábola do filho pródigo, eu poderia tirar vários exemplos. Né? Se você lembrar desse texto, que nós já trabalhamos aqui, até na aula anterior, né? Quantas coisas interessantes você pode tirar desse texto? Né? Viveu desenfreadamente, vivendo lá de forma dissoluta, como diz o texto, o pródigo caiu no mais completo fracasso. O que eu posso trazer de informação para esse meu ouvinte hoje? Quem vive desenfreadamente caminha para o fracasso. Né? E vários outros exemplos que o nosso texto pode trazer para a gente. Então, que a gente tenha essa capacidade de fazer isso. Né? Eu fui orientado por um dos nossos irmãos que assistiram a aula, falar um pouquinho de textos, né? Um pouco mais de exemplos. Então, vamos mais exemplos, né? Para a gente encerrar essa aula de hoje. Por exemplo, a gente pega muitas vezes a interpretação de textos equivocados. Né? Mateus 18, 20 é um caso desse. Quando estiver dois ou três, eu estou no meio. Né? Você já parou para ver o contexto desse texto? Qual é a ideia central desse texto? A ideia central é todo o que errou ou que está sofrendo por erro de outro precisa consertar. Agora, se há uma falta de habilidade, de capacidade daquele que, né, foi procurado para um conserto, ele não quer fazê-lo, aí Jesus diz que mesmo que sejam apenas dois ou três, ele está no meio, e tudo que for tratado ali naquele momento, né, aquelas testemunhas que estão ali, dá a capacidade de trazer de volta, de restaurar a vida espiritual daquele infrator, né? Olha que coisa interessante. E nós, às vezes, usamos no sentido de culto. É lógico, todos os vezes que nós reunimos, Jesus está presente, queridos. Ele não nos deixa em momento nenhum. Mas só para você entender como é importante conhecer o contexto de cada texto. Isso é a ideia central. Depois construir a tese correta. Se você for falar, por exemplo, da tese de
onde tiver dois ou três reunidos, você pode muito bem, se você for, né, como o texto só tem um significado, você vai trabalhar sobre isso. A presença, não é, total de Jesus em quaisquer circunstâncias. Ele está presente. Essa seria a ideia de uma tese que pode ser trabalhada com esse texto. Ah, mas aí fugiu. Não, não fugiu ao contexto. Né? Estou apenas mostrando para você que o Senhor, naquele momento ali, está tratando sobre o erro de um dos nossos irmãos para serem corrigidos com testemunhas. Porém, você pode muito bem usar a onipresença de Jesus explicada nesse texto. Se você quiser usar um outro, vai para Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja como a Bíblia explica, a própria Bíblia nos dá condição de construir corretamente os nossos pensamentos. Deus abençoe você, obrigado pela companhia nessa sexta aula. Espero te ver na próxima. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não se inscreveu no nosso canal? Se inscreve para receber notificação quando essas aulas forem para o ar, para você poder estar acompanhando o nosso curso de homilética na sua totalidade. Fique com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.